O assunto de hoje tem a ver com uma habilidade importantíssima no mundo contemporâneo: o poder da argumentação. Em meio a tantas informações, tantos desentendimentos e opiniões com base em poucas evidências, é fundamental que os jovens desenvolvam essa capacidade. Assim, poderão ter diálogos mais eficazes e alcançar resultados mais significativos para suas ações no presente e no futuro. Com isso em mente, escolhemos dois vídeos muito interessantes para servir de base para a sua aprendizagem. O primeiro deles traz para o centro da discussão o aumento da procura de adolescentes por cirurgias plásticas. Quais os limites para esses procedimentos e qual o papel da família nesse processo? No segundo vídeo, trazemos para você uma iniciativa bem interessante desenvolvida pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Ela tem o objetivo de promover a saúde mental no ambiente escolar através de atividades de capacitação para educadores. Fique de olho nos vídeos e no final a gente volta com uma atividade que vai te ajudar a desenvolver cada vez mais o seu poder de argumentação. Olá, este é o Conexão. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica indica um aumento no número de procedimentos feitos em pacientes adolescentes. De acordo com o estudo, esse crescimento foi de 141% nos últimos 10 anos. Mais do que um debate estético, o que esses dados mostram é sobre o comportamento das juventudes. Há limites para essas cirurgias? Qual deve ser a abordagem das famílias nesses casos? Quem vai participar desta conversa conosco aqui no estúdio é o André Maranhão, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no Rio de Janeiro, e a psicóloga Luciana de Souza Cúgula. Olha, eu já queria desde já agradecer a presença de vocês, porque quando a gente vê esses dados, não dá para não ficar assustado, né? E aí, André, eu queria entender um pouquinho. Também não é de hoje que a gente sabe que o mercado de cirurgias plásticas no Brasil é um mercado muito amplo, né? As brasileiras e os brasileiros têm se interessado por esse tipo de procedimento. Agora, quando a gente observa os adolescentes, quais são os pontos de alerta? O problema é que o adolescente é um ser que ainda está em formação. Ele é um ser que está passando por conflitos, decisões, ainda está se identificando como pessoa. E, de certa forma, às vezes exige uma observação dos pais em relação a isso, porque ele não pode estar sofrendo influências que possam sugerir que ele deve fazer algum procedimento, alguma coisa que, às vezes, é facilmente resolvido com atividade física, com uma mudança de comportamento, e não necessariamente uma cirurgia. Então, os pais têm que também doutrinar e avaliar o que está em volta desse adolescente para que ele esteja apresentando uma queixa estética efetiva que seja maior. É claro que não é o caso de cirurgias reparadoras, como situações de malformações ou alterações do ponto de vista da formação mamária, mas quando você tem situações que são meramente estéticas, essa conceituação tem que ser muito observada de perto para que não seja meramente uma situação de moda e não a realidade do que precisa para esse adolescente ter o seu bem-estar. A busca da beleza, a gente sabe que é uma busca legítima, todo mundo tem direito a isso, para se relacionar bem com seus pais, com o seu meio social, porém não pode ser exagerada, porque isso já caracteriza alguns distúrbios, como o dismorfismo corporal, onde a pessoa não se identifica exatamente como ela está na realidade, ela acaba criando uma imagem que não é a real. Agora, a gente até vai falar mais sobre esses transtornos ao longo aqui da nossa conversa, mas efetivamente nos centros cirúrgicos, nas clínicas, há uma demanda maior de adolescentes querendo esses procedimentos estéticos. Desde o crescimento das redes sociais, a gente percebe que há uma grande comparatividade de estilos de vida, de como se veste, de como está a selfie, como está a situação da amiguinha do colégio, enfim. É tudo um cenário muito mais complexo de exposição. O ser humano está mais exposto atualmente, ele faz questão de se expor. É quase broadcast yourself.
E como é o Show de Truman, antigamente, já citava essa história numa fase inicial. É um filme antigo, mas a história ainda é recente, exatamente, né? é isso que a gente vive hoje em dia. As pessoas têm necessidade de mostrar o seu dia a dia e, consequentemente, existem as comparações. E aí é o grande problema, elas vêm procurando mais, vêm com a mãe, vêm com outro familiar, e a gente acaba tendo a necessidade de julgar o que é, às vezes, um desejo do próprio familiar em se realizar naquele personagem adolescente e o que a paciente realmente quer e precisa de tratamento de adequação corporal. Bem. Agora, Luciana, essa demanda que o André e demais médicos percebem nas clínicas também tem reverberado nos consultórios de psicólogos, como na sua atuação? Sim, hoje, atualmente, todos os dias, eu sou procurada por pais ou cuidadores, né, que já fizeram tudo pelos filhos e, mesmo assim, eles não se sentem satisfeitos. Então, quando o filho já não consegue sair de casa, já está numa depressão profunda, e eles não têm certeza nem se vão conseguir chegar ao consultório, porque já está numa crise de ansiedade muito forte, está na questão de ideação suicida, porque é uma fase, como ele falou, de busca pela identidade. Ele não se percebe mais nem como criança, mas também não se percebe como adulto. Então, ele precisa pertencer a alguma coisa. E as redes sociais hoje demonstram, quando ele abre, uma conexão que não é dele. As pessoas estão felizes, satisfeitas, e ele, na verdade, não se pertence àquilo. Ele se sente isolado, sozinho, e ele externa isso com a procura da cirurgia plástica. Sendo que a cirurgia plástica não vai mudar quem ele é, porque hoje tem um aumento também muito grande do suicídio entre jovens e adolescentes. Não é demais falar que jovens que não estão satisfeitos com a sua imagem acabam ocorrendo a questão do suicídio? Sim, porque o não enfrentamento, o que acontece? Esse enfrentamento, ele é importante. O adolescente, ele precisa passar por frustrações. Quando ele não passa por essa questão do enfrentamento, ele não vai ter muita resiliência e nem vai conseguir passar pelo processo normalmente sem dor, ou o mínimo de dor que ele poderia passar. Então, é necessário o enfrentamento, é necessário algumas coisas o jovem passar, porque é normal. Quando você protege demais, hoje os cuidadores estão querendo proteger demais, talvez até por uma questão de, como ele falou, saciar algo que tinha vontade, a vontade de dar para os filhos tudo que não pôde, ou pela ausência que o pai está cobrando das mães e os pais estarem trabalhando, está em outra forma de família, né? E eles começam a querer dar tudo para os filhos. Então, essa é uma busca que é perigosa até para o cirurgião plástico, porque... Pois é, André, isso que eu queria, aproveitando o que a Luciana fala, como é que bullying, né? E como é que se discute isso entre os profissionais de saúde que atuam nesse segmento estético? A gente sabe que 25% dos pacientes têm alguma demanda psicológica relacionada à cirurgia plástica. É importante você ter uma avaliação bem interessante da parte psicológica do paciente, no sentido de perceber que algo não está dentro do eixo. E aí vale o personagem, quando a gente vai lidar com essa situação, administrar a questão psicológica das suas necessidades, qual é o limite do tratamento, se ele está buscando algo além da necessidade dele. E porque se não fizer essa administração, ele vai acabar tendo uma expectativa muito grande e que não vai mudar a vida dele no cenário geral. O enfrentamento dele com as suas questões da adolescência, de pertencer a um grupo, de participar de uma situação social, a cirurgia plástica não vai resolver isso se ele não tiver a autoestima resolvida por si só. Então, às vezes, a busca está errada, quer resolver a parte psicológica através de uma cirurgia plástica, aí vale o profissional discutir e botar isso em pauta. Isso é bastante discutido nos eventos de cirurgia plástica, qual é o limite do paciente lidar com isso e o profissional qual é o momento que ele tem que dizer chega, fazer não uma abordagem, por aí. né? Porque o problema todo começa com a situação de bullying, por exemplo, aquele adolescente que está com um pouquinho mais de sobrepeso e de repente é mais afeito à questão intelectual, né, muito afeito à questão física e se dedica muito e geralmente às vezes
é um grande estudante, tem altas notas, por uma questão, às vezes, de sobrepeso, alguma alteração corporal que não seja socialmente aceita naquele grupo, naquele colégio, pode gerar um bullying excessivo e aí sim gerar depressão, gerar toda essa problemática que pode levar efetivamente ao suicídio. Né? Mas é importante que o profissional identifique, e a família também, que não é um caso de cirurgia plástica, e sim um caso de adaptação psicológica e recomendar os profissionais adequados, que são os psicólogos e psiquiatras, agora, conforme o caso. Nessa questão de identificação, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem feito um mapeamento, e aí com base nisso que eu queria trazer agora um vídeo que faz justamente um alerta, né, a partir da situação de alguns pacientes que recorreram à cirurgia. Vamos ver. Como o cirurgião deve proceder após desconfiar que o paciente tem um caso de doença psiquiátrica? O caso deve ser encaminhado para um psiquiatra ou psicólogo, dependendo do grau dos possíveis sintomas. Em grande parte dos casos, os próprios pacientes são surpreendidos pelo diagnóstico. Em casos mais extremos, medicamentos específicos devem ser receitados o quanto antes por um psiquiatra. Em outros mais leves, a terapia é uma opção assertiva. Identificar esses sintomas melhora a qualidade de vida do paciente. E nada melhor que um profissional gabaritado para indicar este caminho. Agora, Luciana, para identificar, né? Identificar, a gente precisa reconhecer. E aí qual a importância da escuta nesse processo, né? De ter uma rede de apoio, seja também para além do ambiente familiar, mas na escola, né? Que a gente sabe que na escola a gente se reconhece, a gente descobre, né, inúmeras outras possibilidades de relacionamentos. Como é que a gente deve observar ou deve estruturar aí uma rede de escuta para esses adolescentes que pensam em cirurgia plástica? Então, a importância é que os cuidadores fiquem bem atentos a todo o processo do jovem, porque do adolescente. Talvez ele não está conseguindo interagir, não tem vida social, ele começa a não querer sair de casa, usar roupas muito largas, casacos mesmo no calor. Vai para uma festa, demora 2 horas, 3 horas para se arrumar e mesmo assim não está satisfeito. Então, isso tem que ter uma atenção grande. Se não partir dos pais, podem partir da escola, essa percepção, aquele aluno que fica isolado no canto, que não participa, porque ele se sente como estranho, como esquisito. Então, parte tanto da família, né, dos cuidadores desse adolescente, quanto da escola, dos professores, da equipe multiprofissional que existe na escola. Hoje já existem escolas que trabalham, né, com os psicólogos, já existe equipe de cirurgião plástico que tem psicologia, e para poder ficar bem atento para o que na verdade que esse jovem está procurando. Ele está procurando uma mudança física ou ele está procurando uma mudança no ser? Porque se ele estiver procurando uma mudança no ser, ele não vai ficar satisfeito com essa primeira cirurgia. Ele vai buscar outras, e outras, até chegar num desespero porque não vai saciar. O que ele espera realmente não está ali. Então essa é a atenção que tem que ter diante do adolescente, que ele está numa fase que ele não consegue às vezes escolher qual é a carreira que ele vai seguir para o resto da vida, então tem que ser muito pensado. Muito bem, a gente até está exibindo algumas imagens desse documentário, Reflexo, Transtorno Dismórfico Corporal, que eu queria entender um pouquinho de como que a gente pode entender esse transtorno e principalmente dos reflexos quando a gente é adolescente. Pode ser Luciana, André, tanto faz. Na verdade, esse transtorno, né, de transtorno disfórmico corporal é o transtorno que a pessoa vê defeitos que ela não tem ou que são mínimos, que são imperceptíveis por qualquer outra pessoa. Então, ela também se isola, ela começa a ter uma depressão bem profunda, ela se machuca, ela tem necessidade de se cortar ou começa a comer exageradamente, como uma forma de punição. André, esse tipo de transtorno foi o que mais tem crescido aí a recorrência nas clínicas? Sim, é importante saber que, por exemplo, a pessoa ela se vê gorda quando ela realmente ainda está dentro de um padrão magro. E aí a gente pode ter outros distúrbios alimentares associados a isso. A gente tem a bulimia, a anorexia, que são coisas facilmente reconhecidas atualmente, porém, se a pessoa tem um grau intelectual maior, se esse adolescente tem um grau intelectual maior, ele pode conseguir mascarar isso de forma mais complexa para os pais identificarem.
Então, são sinais que você vê um emagrecimento fora do padrão, mesmo a pessoa tendo comida dentro de casa, e às vezes os sinais de automutilação, que é uma manifestação que a pessoa tem meio que se punindo por aquela situação que ela está passando. É claro que também, às vezes a pessoa enxerga um nariz grande demais quando não tem nenhum problema exagerado. A pessoa é bonita, mas ela quer a perfeição. Então é uma coisa complexa. A gente tem situações que efetivamente a cirurgia plástica contribui, como um nariz que é mais adunco, você pode melhorar aquele contorno facial, enfim, uma situação de pequenas lipos, mas são coisas que são relacionadas à melhoria de contorno, não um exagero de queixa, que é importante que o profissional identifique o que é exagero e o que é o tradicional. E aí acaba que a pessoa gera essa situação de busca de múltiplas cirurgias plásticas. Aí você já começa, se não for o caso de um paciente que tenha sofrido uma obesidade mórbida e emagreceu por qualquer razão, que realmente você vai ter mais de 2 cirurgias plásticas, mas uma pessoa que busca cirurgia plástica o tempo inteiro para resolver as suas questões é identificado como uma pessoa que tem dismorfismo corporal. Essa é a história. A gente recentemente, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, foram noticiados vários casos de mulheres, né, já adultas, que em busca, né, de uma questão corporal, buscaram fazer procedimentos em lugares não apropriados ou com uso de elementos não confiáveis dentro da medicina. A gente vê isso também entre os adolescentes ou é o passo que ainda falta quando a gente pensa nessa incidência aí de cirurgias? A gente vê esse tipo de coisa acontecendo também no grupo de adolescentes, que isso não é isolado das mulheres. O que se sabe é que tem muita gente invadindo a área da estética, das mais variadas profissões. É sabido que cada profissão fez a sua carreira adequadamente do ponto de vista estrutural. Então, quem fez medicina, quem fez odontologia fez odontologia, quem fez enfermagem fez enfermagem, quem fez fisioterapia fez fisioterapia. Então, as carreiras foram distribuídas porque elas têm suas áreas de atuação. Atualmente há uma certa, digamos assim, flexibilização em situações legais que acabou se invadindo muito a área da estética por profissionais das mais variadas origens e até mesmo por não profissionais de saúde, pessoas curiosas. Então, a gente vê casos de infiltração de silicone industrial para aumento de mama e aumento de glúteo. Isso dá complicações absurdas, inflamações por uma vida inteira, uma situação que não se resolve com cirurgia plástica facilmente, mesmo que tenha a procura por um cirurgião plástico para corrigir isso, não vai ser fácil resolver. Isso falando de produtos ilegais. E dos produtos legais, se forem aplicados por pessoas que não têm habilitação o suficiente para tratar as intercorrências também, a gente tem uma série de situações complexas. Tem internações por infecção, por obstruções de vasos, até mesmo AVC pode ser causado por uma aplicação de material não no lugar correto. Então, precisa de um profissional adequado, num lugar adequado, para que a pessoa tenha a segurança e não caia na modinha de que foi indicada pela amiga, que deu certo com ela, mas Sim. não significa que vai dar certo para todo mundo. Agora, justamente com base nisso, Luciana, essa maior oferta de profissionais, né, a maior facilidade de encontrar esse tipo de recurso também reflete nas consultas. Os adolescentes comentam, mas eu vi, minha amiga fez o Botox, ou, enfim, esse cotidiano mais facilitado. Sim, de buscar também compartilhar isso nas consultas no psicólogo. Sim, e não existem nem só profissionais, como ele falou, existem pessoas que não são profissionais, que têm propaganda nessas redes sociais, com preços mais baixos, né, com uma promessa de um corpo incrível, escultural, e na busca pelo pertencimento, que na verdade é a busca pelo amor. Esse adolescente está buscando o amor porque ele acredita que ele tendo um corpo perfeito, ele vai ser entendido, ele vai ser inserido. Então ele acaba indo por caminhos talvez que vão trazer prejuízos muito maiores. E uma vida inteira. Agora, é importante a gente também salientar que essas buscas não se resumem somente às meninas adolescentes, também aos meninos, né? Então, em razão disso, o canal no YouTube da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele tem uma série de vídeos que alertam para os comportamentos obsessivos,
e que também atingem aos meninos. Um deles é a vigorexia. Vamos ver. Na busca por um corpo musculoso, muitos pacientes têm optado pela lipoaspiração de alta definição, a lipo HD. O que às vezes os especialistas nem suspeitam é que esses pacientes podem ter desenvolvido problemas como toque. Sinais da doença podem ser identificados. Por exemplo, a busca incessante do paciente pela medição exaustiva do volume dos músculos, a fim de ultrapassar as próprias medidas constantemente. Um bom papo pode evitar procedimentos ineficazes para o paciente e dor de cabeça ao especialista. Dor de cabeça ninguém quer, né? Agora é muito sério quando a gente percebe também essas buscas, e a gente sabe que as meninas e os meninos têm fases, né, diferentes, processos diferentes de amadurecimento, mas os meninos buscam ajuda, dialogar sobre isso nos consultórios, Luciana? É muito mais difícil, é mais comum as meninas procuram. Os meninos que procuram, geralmente, eles procuram por estar acima do peso, pela questão de comer compulsivamente, essa ajuda. Agora, essa questão dos meninos que usam até inacerbados de anabolizante para poder ficar com um corpo maior, porque a menina, na verdade, ela quer emagrecer, né? Porque com as mudanças que tem biológicas e fisiológicas, elas ganham gordura na região abdominal e os meninos se sentem magros. Então, é tão perigoso quanto a questão de uma cirurgia, é essa busca pelo músculo, de crescer a qualquer preço. Com relação aos meninos, a gente também vê a situação do silicone industrial aplicado no músculo. Tá? Eles aplicam em peitoral, em bíceps, nas coxas, numa tentativa de aumentar o músculo também desenfreado. Um resultado rápido, né? É catastrófico. Você vê uma situação de inflamação crônica catastrófica. E o uso de anabolizantes não é incomum, a gente visualiza isso bastante, aí aumenta o número de cirurgias de ginecomastia e por aí vai, que são elementos que são gerados após o uso de anabolizantes. E é importante salientar que não só isso, que são teoricamente coisas não tão complexas visualmente, mas o uso de desenfreados de anabolizantes, você pode ter insuficiência hepática e grandes complicações metabólicas, gerando até mesmo perda da vida, que a gente já viu casos desse tipo. Olha, a gente já está quase chegando ao final da nossa conversa, mas eu ainda queria tocar num último assunto, que a gente até falou um pouco antes, da questão da escola, né? Essas recorrências, esses assuntos, têm espaço na sala de aula, na contemplação ali dos assuntos que o aluno precisa estudar para o Enem, para o seu vestibular? A gente pode introduzir esse diálogo também para esses alunos na fase escolar, hein? Acredito que sim, porque no momento que você educa, você está também produzindo saúde. Né? Então, educar que a questão da autoestima, ela pode ser buscada, mas não pode ser por uma situação que seja agressiva demais. Eu acho que tem outros caminhos, a melhor adequação da aceitação do seu corpo, atividades físicas regulares, uma vida mais saudável, não querer pular etapas e cair direto numa cirurgia plástica, que ela não é isenta de intercorrências. A cirurgia plástica é um tratamento sério, deve ser feito em clínicas e casas de saúde especializadas, para que você não tenha dissabores nesse caminho. Nem tudo funciona 100% adequado, então não se pode pegar uma situação no estímulo, no afã de uma situação de rede social de colegas falando que precisa ser feito, sem análise dos pais e dos educadores, que isso pode ser efetivamente controlado sem cirurgia e sim com um bom papo, uma boa condução familiar. E aí, nesse ponto, também é importante a gente sempre ter psicólogos na escola, né? Também na rede pública, né, Luciano? Eu acho que a melhor forma de reverter essa situação é falar, porque hoje a gente ainda fala muito pouco sobre as questões psicológicas, sobre questões que os jovens estão passando. Isso, até mesmo a mídia evita por medo do que vai acontecer, achando que vai incentivar mais. Mas hoje a internet está aí ensinando meninas como é para poder fazer, como o Mia, o Insight, que ensinam como você ser anoréxica, como você ter a bulimia. Então, acredito que você conversar
ter um diálogo, tanto na parte do colégio, com os educadores do colégio, quanto os cuidadores de casa, é a parte mais importante para a gente reverter. Até mesmo para o jovem ver que ele não está sozinho, tem outras pessoas que sofrem também. Porque se tu botar uma conversa num colégio, ele vai ver que outras pessoas estão sentindo como ele, então ele não está sozinho, porque ele acredita que está sozinho. Ele acredita que ele não é entendido. Muito importante. Olha, esse diálogo a gente podia continuar ainda por muito tempo, mas por hora eu preciso encerrar. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de poder instruir um pouco mais sobre o tema. Que bom. A você de casa, se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Olá, este é o Conexão. As doenças e transtornos mentais afetam o sistema de ensino do Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, em 2018 foram concedidas mais de 3.000 licenças por causa de doença ou reações ao estresse, depressão e esquizofrenia. Esse número representa 8% do quadro de profissionais do município. Em São Paulo não foi diferente. No mesmo período, a capital paulista teve mais de 22.000 afastamentos. Esses são dados da Lei de Acesso à Informação. E como solucionar essa situação? Um dos caminhos pode ser uma iniciativa da Universidade Federal de São Paulo chamada Cuca Legal, que promove saúde mental e prevenção de transtornos nos ambientes de ensino. A gente vai saber um pouco mais com Gustavo Stanislau, que é psiquiatra e doutorando da Unifesp. Olá, Gustavo, tudo bem? Olá. Bem-vindo aqui ao Conexão. Começo perguntando como é que funciona aí a plataforma. Bom, basicamente nós fazemos intervenções que são capacitações voltadas para ganho de conhecimento em saúde mental para educadores, que pode ser voltada para a própria saúde mental dos educadores ou para dos alunos aos quais, né, eles direcionam o trabalho. Essas capacitações elas são feitas de forma bem variável, assim, a gente parte de intervenções de um dia, voltadas para um assunto específico, mas eventualmente nós temos capacitações de 6 dias, com vários assuntos sendo abordados. Vocês vão até a escola, então? A escola solicita a intervenção de vocês e vocês vão lá conversar, identificar qual que é o problema? Isso. Basicamente, a gente recebe convites, a gente... Muitas vezes, ao longo desse tempo, nós temos essa intervenção, né, o Cuca Legal, a gente está há 10 anos fazendo esse tipo de trabalho. Então, assim, a gente recebe convites, muitas vezes já com um assunto que é um assunto problema para uma escola específica e montamos uma intervenção em cima dessa problemática. Mas a gente tem capacitações também que já são pré-concebidas. A gente teve um trabalho em 2015 com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, onde a gente fez intervenções de 6 dias e a gente alcançou quase 700 professores com resultados muito interessantes, onde a gente conseguiu mensurar que eles ganharam bastante conhecimento nessa área, o que ajudou bastante no trabalho deles. E, Gustavo, assim, quais são as doenças, os quadros que vocês têm encontrado mais? A gente já comentou aqui de depressão, transtorno de ansiedade, mas o que vocês têm encontrado nas escolas? Do ponto de vista de transtorno mental, a depressão e a ansiedade são os transtornos de maior prevalência, né? Quando tu cita, por exemplo, a esquizofrenia é um transtorno mental de prevalência bem mais baixo. Mas a gente tem lidado também com problemáticas um pouco distintas disso, como, por exemplo, a automutilação, que eventualmente está associado a algum outro tipo de transtorno mental, por exemplo, a depressão. A gente tem recebido uma demanda muito grande para se falar sobre, além de autolesão, suicídio, né? O problema das drogas é bastante frequente e a gente recebe também bastante solicitação para falar sobre isso. Isso então, envolvendo assim, não só os alunos, mas os professores também?
Isso é interessante, assim, a gente, basicamente, as intervenções, elas são mais focadas, inicialmente, para a saúde mental dos alunos. Porém, ao longo das intervenções, foi ficando bem claro que o primeiro processo que o educador faz, quando está recebendo esse tipo de informação, é trazer essa informação para dentro de si. E a gente foi percebendo que, como a gente está falando, né, de fenômenos psicológicos que são pertinentes a todo mundo, ansiedade, tristeza, humor, né? As pessoas têm essa tendência a trazer esses conhecimentos, se identificar esse conhecimento com as pessoas que estão à volta, obviamente os alunos também estão inseridos nisso, e a gente percebe então que existe um ganho bem relevante também para a própria saúde do educador. E como é que vocês orientam os educadores quando eles estão percebendo no ambiente deles, na sala de aula, a presença de alunos ou outros colegas com quadros que a gente poderia chamar de depressivos? O primeiro ponto que eu acho fundamental, a gente, quando acessa esse tipo de assunto, de tópico, uma preocupação que a gente tem é de não sobrecarregar o educador. Então, a gente passa de um ponto básico que eu acho que é importante que todo educador, né, não fale nesse sentido, que seria a observação desse tipo de situação. Então, está sempre com o ouvido aberto, sempre de olho aberto para uma criança, por exemplo, ou um adolescente que começa a demonstrar muito menos prazer no que tinha antes, uma pessoa que estava uma pessoa que era mais social e que de uma hora para outra começa a ficar constantemente mais antissocial, render muito menos do que rendia. Esse tipo de situação demanda do educador alguns tipos de adaptação. Uma grande preocupação é que esse tipo de aluno ele vá se desconectando da escola, porque uma das coisas que vai acontecer invariavelmente é que se ele está sentindo menos prazer, ele vai se sentir mais reativo aos fracassos que ele apresenta na escola. Então, assim, é preciso muita sensibilidade do educador para que existam alguns tipos de adaptação para as avaliações desses alunos, por exemplo, e tomar bastante cuidado quando essa criança está fracassando com muita frequência, porque o impacto do fracasso para ela é muito mais intenso. Então, estar perto, poder oferecer algum tipo de recurso para que essa criança continue se sentindo eficiente dentro da sala de aula e oferecendo bastante carinho para que ela se sinta sempre conectada, que ela não se desgarre da escola. Essas seriam algumas orientações básicas. E, Gustavo, quando a situação é de violência dentro da escola ou nos arredores, como é que vocês têm orientado os professores cujo estresse vem aí desse fator violência? Eu acho que uma coisa importante é a gente não cair na falha de ficar só apagando incêndios. Isso me preocupa um pouco. Quando a gente fala de uma situação extrema de violência, por exemplo, a gente deveria enxergar esse tipo de situação acontecendo de uma forma muito mais complexa do que simplesmente uma coisa que aconteceu do nada. Então, assim, uma orientação que a gente dá é que o educador tenha essa visão um pouco mais ampla do que está acontecendo do ponto de vista da violência. Pequenas coisas como, por exemplo, uma sala de aula que está muito desorganizada do ponto de vista físico, por exemplo, pode gerar uma ansiedade que, ao longo do tempo, pode desencadear situações um pouco mais chatas. Por exemplo, situações no intervalo, tipo, por exemplo, eu já atendi situações onde a música que é colocada, tem algumas escolas que colocam música no intervalo, a música por estar muito alta gera um nível de estresse entre as pessoas que predispõem a situações de violência. Então, o que a gente pede para o educador é que ele tenha essa visão mais ampla, compreendendo que fenômenos como esse, né, tipo uma sala de aula que está muito barulhenta, uma sala de aula que está desorganizada, um professor que está muito tenso também, isso tende a ir desencadeando situações que vão como uma bola de neve gerando situações de violência. Então, assim,
a gente focar na situação violenta em si, muitas vezes pode não dar resultado, porque pessoas que estão nesse estado de violência, de agressividade, de raiva, muitas vezes não respondem bem a estratégias de manejo. Por outro lado, se a gente olhar de uma forma preventiva para esse tipo de situação, uma série de pequenas coisas simples podem ser feitas e evitar que grandes situações aconteçam. Então, o olhar para a violência é um olhar preventivo e bem amplo. Bacana. O Gustavo, eu queria agradecer a sua participação aqui no Conexão. Com certeza foram dicas valiosas aqui pra gente. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Valeu. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futraplay.org. E até a próxima. A atividade de hoje vai exigir que você estude muito bem um tema e depois possa fazer tanto sua defesa quanto sua crítica, sempre com base em fortes argumentos e a partir de dados e informações consistentes. Para ficarmos no mesmo campo temático dos vídeos, o tema será a saúde emocional dos adolescentes, autoimagem e cirurgias plásticas. Com base nos vídeos, em seu próprio conhecimento sobre o assunto e em pesquisas complementares, como você justificaria a necessidade de se fazer uma cirurgia plástica por um adolescente? Em que circunstâncias seria indicado e por quê? Com que idade você considera a prática mais recomendável? Baseado em que fatos você defende isso? Quais os riscos que devem ser evitados caso se decida pela cirurgia precoce? Como procurar bons profissionais e ter certeza do procedimento que será feito? E qual motivação deve estar por trás dessa busca? Faça um argumento sobre o tema. Agora que você defendeu a cirurgia plástica em adolescentes, o exercício é exatamente o oposto. Você deverá encontrar razões para que um adolescente não procure por uma cirurgia plástica ainda tão jovem. Por que deveria evitar essa decisão? O que está em jogo? Quais são os perigos? Como lidar com uma decisão que altera a sua imagem diante do espelho para sempre? E se houver arrependimento? E os riscos de saúde envolvidos numa cirurgia? Construa também um texto argumentativo levantando essas questões. Para que o júri simulado aconteça da melhor maneira, fortalecendo a capacidade de argumentação, tanto a defesa quanto o ataque à cirurgia plástica por adolescentes devem ser fundamentados em dados verificados e confiáveis, apresentando-se as fontes, apresentar argumentação coerente com o tema, com evidências que confirmem a defesa ou o ataque do tema, considerar que é uma questão polêmica e que pode ter diferentes visões por diferentes grupos na sociedade, evidenciar de que ponto de vista a análise está sendo feita e com quais propósitos. Ao final, concluir com um veredito, um desfecho que consolide todas as argumentações apresentadas e aponte para uma decisão final. Para saber mais, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela e bons estudos!